E quinta-feira, 1º de maio, é comemorado o Dia do Trabalho. Agora, no Ver Mais, nós vamos saber algumas novidades da legislação, né? A legislação trabalhista no Brasil, como é que ela avança à medida que as relações de trabalho evoluem, né? Alguns conceitos, algumas leis específicas. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu recebo no estúdio o advogado especialista em direito trabalhista, o Rodrigo Custódio de Medeiros. Boa tarde, Rodrigo. Seja bem-vindo ao Ver Mais. Boa tarde, Gisele. Boa tarde a todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui de novo. Obrigado pelo convite. Imagina, o prazer é nosso. Nós temos aí, né, 1º de maio, Dia do Trabalho, na quinta-feira. Eu estava lendo que em 2025 algumas mudanças ocorreram, né? A licença paternidade aumentou para 20 dias. Nós tivemos também algumas outras mudanças com relação ao domingo, feriado, enfim. Tem algumas novidades neste ano? Na verdade, assim, nós estamos enfrentando vários avanços e várias alterações legislativas. Ai, que né? bom! Agora, hoje, o principal foco do direito do trabalho está numa decisão do STF de suspender todas as ações que discutem o vínculo empregatício a pejotização da relação de trabalho. Ah, né? tá. Então, é uma situação... A pejotização é o PJ, é o famoso PJ. É aquele confronto entre o empregado CLT e o empregado, em tese, autônomo. Autônomo, né? ok. O que acontece? Muitas empresas têm se utilizado de brechas, lacunas legais, para estabelecer a contratação de trabalhadores como profissionais autônomos, mediante a formação de microempreendedor individual e contratando esses trabalhadores como se não empregados fossem. Ok. Aí afastam o vínculo de emprego, né, e contratam como se fosse uma empresa terceirizada, vamos colocar assim. O que acontece? Primeiro de tudo, a gente tem que entender que o direito do trabalho, ele se firma pelo princípio da primazia da realidade. Ou seja, nós temos a situação do trabalhador que, via de regra, é hipossuficiente perante o empregador, e nós temos, então, uma relação que passa a ser, em tese, desequilibrada. Por isso, a CLT, todo o arcabouço legal, que traz essa segurança na relação de trabalho. Sim. Quando a gente começa a utilizar esta pejotização, esta contratação sem o vínculo, sem a anotação da carteira, a gente acaba afrontando todo esse arcabouço legal. Sim. E o grande problema, só para concluir, o grande problema é que muitas vezes é um contrato maquiado. Ou seja, é um empregado com a subordinação, com as obrigações de horário, com aquelas obrigações idênticas àquele trabalhador que é fichado. Mas para redução de custos e redução de encargos, a empresa contrata esse trabalhador como um autônomo, vamos dizer assim. É porque assim, Rodrigo, tem algumas funções hoje que são previstas, né? Essa, digamos, a pejotização, né? O PJ, né? O trabalhador autônomo, mas você, então, no Brasil está ocorrendo uma banalização. Eles estão burlando a lei, é isso? Exatamente. Entendi. A tua pergunta, ela conclui de uma forma brilhante essa colocação. Sim. Nós temos hoje a figura dessa possibilidade da contratação sem o vínculo de emprego. Isso, principalmente pós-reforma trabalhista, nós tivemos realmente uma possibilidade, uma flexibilização. Sim. Agora, está havendo sim uma banalização dessa situação e muitos trabalhadores que de fato são empregados, que deveriam, como tal, receber ter o depósito do FGTS, receber 13º, FES, não estão por conta de uma, até vou dizer, uma fraude na relação de trabalho. Tá, e daí o que teremos? Qual é a luz do fim do túnel para esse tubo? Você falou que estava no Supremo. Então, o que está sendo analisado? O que acontece? Hoje, todas as ações... Porque quando vamos colocar, uma empresa contrata um trabalhador como PJ, né, um MEI, e não registra o contrato de trabalho desse trabalhador. E acontece, só que a realidade do contrato de trabalho dele é de empregado. Sim. Tu cumpre hora extra e tudo mais. Aí ele foi demitido. Ele se socorreu à Justiça do Trabalho para que a Justiça diga, olha, eu não era um MEI, na verdade eu fui empregado e fui obrigado a criar a MEI para poder trabalhar. O meu contrato, na verdade, era de empregado. Então, Justiça do Trabalho, eu quero que reconheça meus direitos e eu quero o FGTS, 13º, férias e as verbas rescisórias. Aí a Justiça vai fazer essa análise. Estes processos, por conta de uma decisão do STF, estão todos parados para verificar a validade ou não.
Que daí, no caso, eles vai haver uma jurisprudência, dependendo da decisão, e vai tudo no bojo. Exatamente isso. E por isso que hoje nós estamos, o mundo trabalhista está um tanto alerta, Entendi. porque o STF tem dado sinais e posições muito contrárias a todo esse arcabouço legal da CLT, de defesa dos trabalhadores. Sim. Então, seria um retrocesso, Rodrigo, a CLT, né, a legislação trabalhista brasileira? Do ponto de vista social, sem dúvidas. Do ponto de vista social, sem dúvidas. Porque, claro, a gente tem lados, né? Enfim, se discute muito avanços, modernização, até porque, né, as relações de trabalho, elas vão evoluindo, né? Exatamente. E assim, eu vou voltar àquela tua pergunta que fez o arremate perfeito do que eu estava falando. Os avanços das relações de trabalho, eles são necessários. Entendi. Né? Agora, a banalização, não. Então, quando a gente forma uma jurisprudência que ela é vinculante aos demais processos, muitas vezes a gente não vai conseguir chegar àqueles detalhes mínimos que estão em caso a caso. E esse é o grande problema, né? Porque nós temos uma necessidade de avanço, mas, ao mesmo tempo, nós temos um fundamento jurídico muito relevante do ponto de vista social para que a legislação trabalhista exista. Sim. E a partir do momento que a gente simplesmente extingue esses direitos com o reconhecimento absoluto da pejotização, a gente vai ter, sim, um retrocesso muito grande do ponto de vista social das relações de trabalho. No geral, mas isso tem algum prazo? Até porque, eu vou te falar que o nosso foco da entrevista ia para outro caminho. Sim, sim. Mas eu achei bem interessante, porque eu não sabia disso, né? Eu acho que isso vem pós-pandemia, né? Com questão de trabalhos home office, quer dizer, as pessoas ganharam uma certa liberdade, depois não quiseram voltar a certas rotinas, mas daí você está falando aí, trazendo esses dados sobre esse aproveitamento aí de alguns empresários com relação a isso, enfim. Sim, a pandemia ela mudou muito as relações de trabalho, sim, né? Agora, nós temos sim uma situação, eu penso que isso tem um fator determinante, foi a reforma trabalhista de 2017. Né? Então, dali nós tivemos uma alteração, nós tivemos um arrefecimento da força da Justiça do Trabalho, que ele já não está mais tão arrefecido, ele já voltou a ter um pouco mais de posição, só que nesse meio tempo houve sim vários movimentos no sentido de se utilizar do trabalhador sem o vínculo de emprego, né? E situações positivas nesse sentido. Repito, existem muitas categorias e muitas relações de trabalho em que é extremamente, perfeitamente compatível essa realidade de pejotização. Agora, a grande maioria e muitos desses que estão sendo contratados como MEI, microempreendedor individual, infelizmente, na prática, são empregados. O que nós temos que analisar na prática, ele é um empregado ou ele tem uma certa autonomia? Sim. Se ele tem uma autonomia de prestar o seu serviço da forma como ele puder, porque também existe uma relação contratual, né? Não tem uma liberdade total de dizer, eu vou sempre que eu quiser. Não, sim, tem que ter um regramento, né? Qualquer contrato, mesmo sem vínculo, a gente tem um regramento. Tem um regramento. Agora, a gente tem que ver até que ponto existe uma subordinação. Olha até só. que ponto, na prática, eu tenho que acatar as regras do empregador de forma plena, a ponto de que isso se configure como um vínculo empregatício. Mas diante dessa situação, aí eu falei em retrocesso ali, né? Mas às vezes pode ser que não. A gente está vendo aí novas gerações de trabalho, né? Tanto se estuda sobre gerações, como elas se posicionam perante ao mercado de trabalho, os pensamentos diferentes, a geração ZY, millennials, os alfas, enfim. E quer dizer, daqui a pouco, né? Tá evoluindo e modernizando. Para finalizar ainda com essa questão da legislação trabalhista, eu acho que essa decisão do Supremo pode, de repente, dar um tom de alguma mudança? Não, sem dúvidas ele vai dar. Se entender como não possível essa pejotização de forma indiscriminada, eu acredito que vai dar uma certa rédea com relação a essa situação. Sim. Reconhecendo, eu acho que vai mudar completamente a configuração do ambiente de trabalho. Não acho salutar nesse momento, embora pense que a legislação trabalhista ela precisa se avançar e muito. Nós hoje, no sistema de trabalho que nós temos, nós estamos tendo uma dificuldade muito grande, por exemplo, de as próprias empresas contratarem. Sim. Nós estamos vendo uma geração chegando ao mercado de trabalho que não estão aceitando se subordinar aos contratos de trabalho normal. Sim, sim. E a legislação ela vai ter que se adaptar, vai ter que entender o que a sociedade quer.
né? E isso acontece desde a história, né? Sim. O direito, ele se molda desta forma. Sim. E certamente ocorrerá também. Agora, a velocidade que isso vai acontecer e de que forma que isso acontecerá, eu acredito que a decisão do Supremo ela pode realmente dar uma acelerada, Dar um tom, né? numa guinada radical do resultado final dessa história. Gostei de saber desse debate, viu? De saber como é que estamos aí perante a isso e a gente entender, a pessoa participar. Isso é política também. A gente tem que entender sobre isso. Dr. Rodrigo Custódio de Medeiros, advogado especialista em Direito do Trabalho, muito obrigada. Adoramos, viu? Obrigada. Obrigado, Gisele. Obrigado pela oportunidade. Eu desejo a todos os trabalhadores um abençoado dia do trabalho, que seja um dia de reflexão, de descanso e de valorização, né? De valorização Com certeza. A todos os trabalhadores, em especial aos empregados, mas também aos empresários que também fazem a máquina girar, né? Então, Com feliz dia do certeza. trabalho a todos.